Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live com a Isa aqui no canal da Isa, onde eu venho falar sobre nutrição funcional, vegetariana, dicas de como ter saúde através da alimentação. Muito bem, muito obrigada pela presença. O tema de hoje, né, é um tema que eu venho percebendo, né, de uma certa necessidade que as pessoas têm de entender como melhorar isso no dia a dia, né? Porque o tema de hoje é como que eu vou ter refeições equilibradas mesmo com uma vida corrida, né? E afinal de contas, quem não tem uma vida corrida hoje, né? Mesmo nessa condição que a gente está vivendo, o tempo é muito escasso, a gente tem sempre tanta coisa para fazer e a gente acaba deixando de organizar a alimentação. E isso não é só de vocês que se identificam com esse tema, mas eu posso afirmar com certeza que tem muita gente passando por isso, né? Com essa, em função da falta de tempo, não consegue ter uma alimentação equilibrada. E aí, qual é a consequência disso? Na verdade, a consequência disso, né, é de que as pessoas optam, têm buscado isso, né, têm optado em consumir mais fast foods, em pizzas congelados industrializados, na verdade, né, isso acaba sendo a opção mais rápida, não que seja a melhor opção, e nem que seja a opção mais saudável, né? E, infelizmente, tem muita gente passando por isso. E isso é extremamente desafiador, reorganizar tudo isso, porque isso demanda muita organização e tempo. E como eu falei, a grande dificuldade das pessoas hoje é de ter tempo, né? Mas eu estou aqui hoje exatamente para poder compartilhar com vocês algumas técnicas e estratégias que eu uso no meu dia a dia para procurar ter sempre uma alimentação equilibrada, né? Porque essa dificuldade eu também tenho, porque também todo mundo tem uma vida corrida. Mas antes de continuar, eu preciso deixar bem claro para vocês que não tem segredo, assim, não adianta a gente optar, né? Claro que eu vou passar técnicas, estratégias, ferramentas de como fazer isso, se organizar de uma forma mais interessante para ter alimentação saudável mais vezes durante o dia, durante a semana, por exemplo. A gente tem que fazer um esforço, na verdade, para ter sempre alimentação mais fresca, para ter uma alimentação mais equilibrada, para ter comida de verdade, né? A maioria das nossas refeições. Por quê? Porque a gente acaba se acostumando, né? E com a técnica que acaba facilitando a nossa vida, e aí a gente tem prejuízos e perdas, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí mais para frente. Bom, uma das estratégias que eu quero compartilhar com vocês é falar um pouquinho sobre a possibilidade de se consumir congelados, né? E essa pergunta é uma pergunta que todo mundo me faz o tempo todo no consultório, nas redes sociais, e me perguntam no WhatsApp se pode comer alimentos congelados. E aí a minha resposta é a seguinte: o ótimo é inimigo do bom. Como assim, né? O que eu quero dizer com isso, na verdade? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que na ausência de uma alimentação fresca, feita, enfim, feita na hora ali, na ausência dessa possibilidade, é melhor ter alguma coisa pré-preparada e congelada do que optar em consumir um fast food, certo? Então, o ótimo é inimigo do bom. O ótimo é ter sempre alimentos frescos, sempre uma refeição feita na hora, porque a gente tem a garantia de que a gente está
oferecendo nutrientes de uma forma suficiente para o nosso organismo, e isso a gente consegue com uma alimentação fresca, né, enfim. Agora, no caso de a gente não conseguir fazer isso de uma forma de todos os dias, a gente não consegue ter alimentos frescos e refeições frescas todos os dias, eventualmente vai ter que entrar um congelado, ok. E para a gente contrabalancear a presença de alimentos congelados, a gente tem que consumir, junto com essa refeição, uma porção bem generosa de saladas cruas, vegetais crus, bastante hortaliças, enfim, para a gente poder garantir, né, que a gente não tenha prejuízo aí de falta de nutriente, né. Outra pergunta que também sempre me fazem, se a gente não perde nutriente nesse processo de congelar. A gente perde nutriente, sim. A gente perde no cozinhar, a gente perde no congelar e descongelar. Então, para a gente, só para vocês terem noção, né, no final da conta, a gente vai perdendo em vários processos, a gente acaba tendo perdas nutricionais. O alimento não é mais tão nutritivo quanto se ele estivesse sendo consumido de uma forma fresca, né? Então, isso é extremamente complicado. Se a gente fizer isso de vez em quando, não é um problema. O problema é quando a gente faz isso sempre, né? Todos os dias. Eu já tive pacientes que consumiam todos os dias congelados, eventualmente no final de semana que não consumia congelado, e na verdade, né, a gente tem aí várias perdas, e aí a gente tem que buscar esse equilíbrio, e uma estratégia é, então, ter porções generosas de vegetais crus aí para combinar com alguma marmitinha congelada, por exemplo, certo? Bom, o que, que eu acho da técnica de congelamento? Eu acho que ela é prática, ela resolve bastante coisa, eu acho que a gente tem duas formas de usar essa técnica, né? A gente pode congelar as marmitas, ou seja, congelar, por exemplo, uma refeição pronta com um carboidrato, um arroz integral, com uma leguminosa, enfim, os legumes, né? Então a gente já tem tipo uma refeição pronta, equilibrada e pronta, ou a gente pode congelar porções só de leguminosas, porções, né, frutas, por exemplo, ou legumes, né, individualmente, tipo, individualmente não compondo uma refeição. As duas formas, elas têm vantagens, né, eu acho que são interessantes as duas formas, eu acho que ter marmitinhas, elas são bem coringas, né, quando a gente está naquela correria, basta tirar de manhã para servir no almoço, então vai descongelando devagar, e a gente esquenta essa comidinha e, e resolve rápido, né? Diferente do que se eu tivesse que descongelar um feijão, aí eu finalizo o feijão, né? Faz o refogado, tal, finalizo o feijão, aí eu tenho que fazer um cereal, fazer um arroz. Então, como que eu vejo, assim, as marmitinhas, claro, elas são interessantes ter de vez em quando, uma carta na manga aí para resolver uma refeição rápida, e elas também são super práticas para quem mora sozinho, né? Porque normalmente quem mora sozinho tem uma desmotivação, é meio desmotivado de estar sempre na cozinha, porque qualquer receita, né, rende várias refeições, e acaba tendo, na verdade, desperdícios, né, porque nem sempre consome, acaba jogando alimento fora e tal, e isso acaba, não é legal. Então, eu vejo que se a pessoa mora sozinha e ela faz lá cozinha algumas preparações e monta umas marmitinhas, ela tem para a semana seguinte já refeições prontas. Então, é uma técnica que eu acho legal de colocar em prática, de ter sempre refeições congeladinhas nesse caso, né? E a técnica de congelar os alimentos individualmente, né? No caso, eu vou cozinhar um feijão, vou ter lá meus potinhos de feijão, de grão de bico, enfim, alguma coisa assim, já meio para eu finalizar. Ela é extremamente válida porque a gente ganha tempo com isso, né?
O que eu gosto também acho que é bem interessante a gente usar essa técnica de congelar individualmente para a gente aproveitar a sazonalidade, por exemplo, porque a gente não tem, né, tudo o ano todo. Então, por exemplo, eu adoro brócolis, e quando eu consigo brócolis orgânico, eu compro uma quantidade maior, eu faço a técnica do branqueamento, né, dou uma leve cozida no vapor, resfrio rápido e eu congelo esse brócolis para ter ao longo de alguns meses, assim, para poder consumir. Também eu faço isso muito com frutas, né? Hoje em dia, com esse calor, as frutas elas amadurecem super rápido, né? E aí, claro, ninguém quer ter perdas, né? Então, é uma técnica que é bem interessante é congelar as frutas. E aí você finaliza as frutas fazendo sobremesas, vitaminas, enfim, alguma coisa assim. Então, então assim, a gente consegue ter, inclusive sazonalidade de frutas também, algumas são legais de a gente ter congelada, né? Então, o que mais que eu acho? Então, eu acho interessante para a gente não desperdiçar o alimento, eu acho interessante para a gente aproveitar a sazonalidade, eu acho interessante para a gente ganhar tempo, né? Porque quando eu tenho lá, por exemplo, uma leguminosa que demora para cozinhar, eu simplesmente eu descongelo e aí eu uso ela para ou refogar, ou vou fazer um bolinho, ou fazer uma sopa, qualquer coisa assim, certo? Então é isso. Aí acho que a pergunta que todo mundo quer fazer é se a gente não perde nutriente. E eu, como eu falei, sim, a gente perde nutriente. A gente perde nutriente no processo de cozinhar, né, de cocção. A gente perde nutriente no processo de congelar e de descongelar, né? E para a gente minimizar essas perdas, o grande segredo disso é usar as técnicas adequadas, técnicas dietéticas na hora de preparo dos alimentos. Se a gente fizer isso de uma forma adequada, a gente tem perdas menores, né? Bom, primeira coisa, eu vou compartilhar com vocês alguns pontos que eu acho que são fundamentais para quem quer usar esse tipo de estratégia para ganhar tempo no dia a dia, para poder construir sempre refeições equilibradas. Então, por exemplo, uma dica extremamente prática é sempre congelar o alimento na porção que você vai consumir, para você não ter também desperdício, né? Isso é extremamente interessante e importante. Uma técnica que eu gosto muito e que ela é extremamente interessante de se fazer, principalmente com os vegetais, é o branqueamento, né? Então a gente aquece o alimento, a gente resfria ele rapidamente, né? E aí o que a gente faz com isso? A gente, na verdade, para o cozimento ali do alimento, quando a gente resfria ele rapidamente, e se a gente cozinha ele no vapor, por exemplo, no tempo adequado, eu vou passar para vocês uma média do que é um tempo adequado para os vegetais, porque assim, a gente tem que lembrar, gente, que a gente tem que lembrar o seguinte: a gente vai congelar esse alimento e a gente vai descongelar. O que acontece nesse processo de congelamento e descongelamento? A gente tem um vegetal, principalmente, que a gente perde, né? Não sei se vocês tiveram essas experiências, mas de pegar um vegetal que foi congelado, descongelado, você olha para aquele alimento, você fala, nossa, impossível de comer, né? Ele fica borrachento, ele fica sem cor, ele fica sem sabor, né? Então, tudo isso tem como melhorar, né? Acho que esse é o ponto, porque ele só pega um alimento assim, sem cor, sem sabor, sem textura, é natural que eu perdi muita coisa aí, eu perdi estrutura, né, do próprio vegetal, porque ele perdeu a estrutura de se tornar firme, eu perdi nutriente com certeza nesse processo, eu perdi qualidade sensorial, né? Então fica assim, visualmente fica feio, não dá vontade de comer, não tem sabor, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Esse conjunto, né, é extremamente importante para a gente ter um bom resultado e dá vontade de comer mesmo, né? Porque às vezes a gente olha para o alimento e não dá nem vontade de comer. Então, qual que é a técnica adequada, né? Então, como estava falando do branqueamento, é a gente
aquecer, cozinhar no vapor, porque se eu ponho o alimento na água, né, eu aumento o contato do alimento com a água, essa água ela vai para o freezer, né, porque fica ainda um contato dessa água no alimento, essa água vai para o freezer. O que acontece quando a gente congela a água, né? O que acontece? A água expande no gelo, no freezer, e aí essa água dentro do alimento, que o alimento já tem muita água, né? Os vegetais já têm muita água. Então, essa água, ainda mais água com esse alimento no freezer, vai expandir toda a estrutura do vegetal e as fibras, né? Aonde a gente consegue preservar as moléculas de nutrientes, né? As partículas, né, de nutrientes, quando a gente congela, a gente expande isso, e isso acaba estourando, e aí quando a gente descongela tudo isso, a gente perde, inclusive nessa água que vai ser descongelada aí. Então, o grande segredo para a gente conseguir preservar tudo isso é fazer a técnica de branqueamento de uma forma adequada. Como que a gente faz isso? Então, é bem simples, é a gente fazer esse processo de cozimento no vapor, porque a gente não tem um contato com a água, então, né? A gente faz esse cozimento no máximo, gente, é sério, porque eu já fiz vários testes, a gente tem tabelas que fala de 2 minutos a 7 minutos, a 5 minutos, enfim, mas na média, você pode considerar como média muito, muito tranquila, deixa no máximo de 2 a 3 minutos o alimento no vapor. Você vai tirar, você vai olhar para o alimento e falar assim, Isabela tá louca, porque o alimento parece estar cru. Mas não se esqueçam que a gente vai congelar e a gente vai descongelar. Então, no final, esse alimento vai estar perfeito. Ele vai estar crocante ainda, a gente vai ter estrutura desse alimento e não vai estar cru, né? Ele sofreu um leve cozimento e isso vai favorecer, né, esse processo. A gente não vai ter um alimento cru na nossa, congelar ele cru, que também é a cocção, na verdade, é uma forma de preservar o alimento, né? Então a gente vai manter ele levemente cozido, né? E aí congelado, e quando a gente descongela, a gente consegue um resultado ótimo, certo? Então, além de você congelar, se eu não for montar marmitas, mas eu vou congelar o alimento, congelar ele de forma porcionada, porque se eu vou congelar um monte de alimento, eu quero só uma porçãozinha, e eu tenho que descongelar tudo para tirar aquela porçãozinha, então eu descongelo, congelo, descongelo, aí isso daí, gente, esquece, sem chance de manter esse padrão, porque a gente tem perdas absurdas aí nesse processo, né? E eu estou, por enquanto, falando só de vegetais, basicamente, né? Porque para quem ainda consome proteína de origem animal, esse processo de congelamento, né, e esse cuidado, né, com a carne, de um modo geral, tem que ser muito maior, tem que ser é bem importante ter um monte de cuidado desse processo, para não ter nenhum tipo de contaminação, né, enfim, a gente tem, como que eu vou falar, é muito mais vulnerável o alimento proteico de origem animal, em termos de gerar, né, algum tipo de desequilíbrio ali e poder aumentar, enfim, a quantidade de bactérias e tal. A proteína animal, ela é muito maior, né, gera um risco maior nesse processo, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com proteína animal, certo? Então, falando de proteína animal, sempre que for congelar, ela tem que estar fresca e limpa, né? Claro. A gente nunca deve congelar, por exemplo, a proteína animal vinda direto, tipo, veio do mercado com bandejinhas de isopor. Não pode, gente, sem condições. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, sempre ter embalagens próprias para alimento nesse processo. Então, saquinhos que são atóxicos, né, que não liberam nenhum tipo de partícula para o alimento, para embalar as carnes, pode ser aquele plástico filme, tem saquinhos próprios para alimento, para a gente embalar a carne e, claro, embalar porcionado, porque se eu tenho lá um pedaço gigante de carne e eu quero pegar depois só um pedacinho, tem que descongelar tudo, depois congelar de novo, né? Isso daí não funciona, não dá certo. Outra coisa extremamente importante quando a gente vai usar essa técnica
É datar, gente, datar, porque a gente vai colocando os alimentos dentro do freezer e o último alimento, que deveria ser o primeiro a ser consumido, né, vai ficando lá para o fundo. Quando a gente vai ver, além de estar abarrotado de coisas, o freezer, a gente acaba perdendo o prazo de validade do alimento, porque a gente perde a noção do que tem ali, de qual a data, de quando eu congelei aquilo lá, né? Eu estou falando porque isso acontece muito, isso é muito, muito importante. Basta a gente colocar a data que a gente produziu, o tipo de alimento que tem lá, né? É importante a gente colocar se é uma preparação pronta, se é só um ingrediente, alguma coisa assim. É extremamente importante colocar uma etiqueta para a gente poder ter um controle desse estoque, né? E também falando em termos de uma média, né? De uma média, quanto tempo qual é a validade de um alimento congelado? Dentro de uma média, a gente tem alguns alimentos que variam. Se eu for pensar em alimentos individuais, por exemplo, é um feijão, enfim, uma carne, alguma coisa assim, ela é só o alimento individual, uma média, a gente pode considerar uns 3 meses de validade em um freezer com uma temperatura ótima, né, que seria uma temperatura a menos 18 graus, mais ou menos, né, mais ou menos não, menos 18 graus. Então, gente, quando eu estou falando de né, então, para a gente vai realmente etiquetar e tal, fiz hoje, vou contar daqui 3 meses, está valendo, está dentro da validade, certo? Outra coisa que é importante a gente considerar, se eu vou fazer uma preparação, né, sei lá, vou fazer sei lá, um cozido de alguma coisa, onde eu vou colocar, se eu resolvo colocar algum creme de leite, eu resolvo colocar algum ingrediente, né, principalmente a base de leite, essa validade, ela cai, ela diminui, porque a gente tem aí vários fatores que podem influenciar, né, a qualidade dessa preparação e torna essa validade menor, né, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Então, assim, para não correr risco, quando é uma preparação mais elaborada, consuma em um mês, assim, um mês e meio tá dentro. E quando for algum alimento individualizado, uma média de uns 3 meses é ok, acho que não vai ter grandes prejuízos com relação a isso, certo? Bom, vamos lá. Então, falando dessas estratégias, né, que a gente deve ter aí para poder conseguir sempre ter uma refeição equilibrada no nosso dia a dia. Eu estou falando hoje de ter congelados, então, né, ter congelados para facilitar a nossa vida. E quando eu falo disso, simplesmente, né, tem todo um processo, né, na verdade, algumas etapas que eu acho que são fundamentais para a gente ter sucesso nessa, né, e realmente usar essa técnica, como uma técnica que vai me ajudar mesmo no meu dia a dia, de organizar as minhas refeições. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é planejar um cardápio, né? Porque aí eu vou ter que ir atrás de ingredientes, segundo ponto, de ingredientes frescos e de boa qualidade, né? Se eu vou pegar um alimento que já não está tão fresco, vou cozinhar, vou congelar e descongelar, eu tenho muitas perdas aí, são muitos processos, né? O alimento mais fresco, ele é um alimento, né, mais vivo, né? Tem mais nutriente. Então, a gente tem que pensar dessa forma também. Então, alimentos que estão, sei lá, feiras, né, que a gente encontra, né, os pequenos produtores, porque esses alimentos que ficam nas gôndolas de supermercados, imagina quanto tempo, desde a hora do momento da colheita até ele chegar na gôndola, quanto tempo não se passou, né? Eu sei que às vezes é a nossa alternativa, né? Mas se vocês puderem, sempre que puderem consumir de pequenos produtores, a gente já ganha qualidade aí também, né? Além de ajudar os pequenos produtores, o benefício é nosso, né? De estar consumindo alimentos mais frescos e com uma qualidade melhor, né? Então, isso é extremamente importante, planejar um cardápio, ter alimentos frescos e de boa qualidade. Outro ponto que eu acho extremamente importante é checar a temperatura do freezer, né? Então, se eu vou realmente
usar essa técnica, é bom checar a temperatura do freezer para que ele esteja a menos 18 graus, pelo menos, tá? Isso é extremamente importante para vocês não correrem o risco, inclusive falando a nível de segurança alimentar, né? Isso é extremamente importante. Se a gente tem um freezer que fica oscilando a temperatura, a gente corre um risco, né, de abrir uma janela de oportunidades para bactérias se desenvolverem, principalmente se eu tiver proteína de origem animal. E aí eu posso colocar em risco aí a saúde da família, das pessoas que vão consumir aquele alimento, tá? Então é extremamente importante. Um outro ponto, então, para a gente realmente ter esse resultado, né, eficiente, é usar a técnica da cocção rápida. Então, choque, 2 minutos no vapor, resfria rápido, sempre congelar o alimento frio, nunca congelar um alimento quente ou colocar numa embalagem o alimento quente, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, fazer esse processo rápido de cocção, resfriamento, esfriou, deixou ele resfriar mesmo, aí você embala e você pode congelar, certo? Então, rotular, isso aqui é extremamente importante. Ficar atento, então, gente, de toda vez que eu for colocar um produto no freezer, eu trago do fundo para frente, né? Então, sempre o último que entrou é o primeiro que sai. Então, se eu tenho lá um que está lá já há algum tempo, ele vai sair primeiro e eu vou colocar um novo lá no lugar. Porque a gente vai sempre colocando na frente e consumindo da frente, né? E o de trás vai ficando velho. E um outro ponto extremamente importante, nunca descongele e recongele, né? A gente tem, falando a nível de alimentos, né, de origem vegetal, a gente tem perdas aí, sim. E se eu for falar de uma carne, de um alimento de origem animal, eu corro o risco, né, de aumentar essa chance de realmente eu ter um aumento da possibilidade de ter um aumento de bactérias aí, né, que podem desencadear algum tipo de intoxicação alimentar. Então, isso aqui é bem sério mesmo, né? E para a gente evitar isso, é ter porções adequadas para toda vez que você for resolver preparar alguma coisa, você já tem lá o alimento porcionado de uma forma adequada, certo? Bom, vamos lá. Então, vou falar de dicas práticas para vocês poderem começar a usar essa técnica para ajudar vocês no dia a dia. Então, assim, toda vez que eu vou colocar um alimento no freezer, eu preciso tomar um pouco de cuidado de não deixar o alimento encostar, né? O alimento fresco ficar encostado no alimento já congelado, né? A gente pode ter essa diferença de temperatura e o alimento congelado, ele acaba sofrendo. Então, a gente tem que tentar evitar esse contato. Sempre ter alimentos resfriados antes de colocar no freezer. Nunca coloque alimentos quentes no freezer, porque a gente gera esse choque de temperatura, então oscilação de temperatura, então o que já está congelado ali vai sofrer. E fora que a gente tem aí, né, como uma forma de congelar o alimento, né, uma das embalagens que a gente acaba utilizando são embalagens plásticas. Então, a gente, se o plástico, né, entra em contato com o alimento quente, a gente tem a imigração de partículas tóxicas, né, que não são nada agradáveis, então a gente tem que evitar tudo isso, e a gente consegue isso evitando, né, de ter essa migração para o alimento, se a gente faz isso com o alimento frio. Então, isso é extremamente importante, a gente fazer isso com o alimento frio. Outra dica também, então, né, não tampe o alimento enquanto ele não está 100% frio, resfriado, porque mesmo se ele está morninho, a gente põe aquelas tampinhas, né, aquele vapor, né, então o calorzinho do alimento, ele condensa, e aí forma aquelas gotículas, e aquelas gotículas entram em contato, às vezes a tampa é de plástico, se for um tampoeira, alguma coisa assim, e esse vaporzinho em contato com o plástico pinga no alimento de volta, e a gente continua tendo essa migração aí de partículas de plástico aí para o alimento, que não é nada
agradável, na verdade, a gente, né, tem que evitar ao máximo isso. Uma outra coisa importante, né, que vou reforçar, né, talvez muitos de vocês já saibam isso, que é nunca guardar o alimento no freezer sem estar, né, adequadamente embalado. O que seria isso, né? Então a gente tem aí como embalagens mais adequadas para alimento na hora de congelar o plástico filme, né? Ou saco plásticos atóxicos próprios para alimento, né? Então isso é extremamente importante a gente ter esse cuidado de não colocar o alimento sem essa embalagem, porque a gente expõe muito o alimento, fica em contato com o ar, e aí a gente abre a possibilidade aí de aumentar a chance de contaminação, certo? Então, falando da embalagem de carnes, então seria esse tipo de possibilidade, filmes ou saco plásticos. Uma dica aqui interessante, toda vez que eu vou congelar um alimento líquido, né, líquido expande, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, então nunca colocar num vidro, né, para não ter essa coisa da expansão e pode rachar alguns vidros, se for um vidro convencional, ele racha. Você for colocar num recipiente, deixar um espaço, né, para esse líquido não expandir tanto que acaba passando da embalagem, a gente acaba tendo perdas e, enfim, fazer aquela bagunça no freezer, né? Tomar cuidado também, então nunca congelar, por exemplo, enlatados, né? Essas coisas que tem líquidos dentro, enfim, por mais óbvio que seja, isso ainda acontece, isso pode acontecer, então não faça isso, né? É extremamente importante, então, manter essa rotina de etiquetar, rotular, colocar data de produção, colocar validade. Então, o que eu colocaria numa etiqueta? Colocar a data de produção, a validade, o que tem nessa embalagem, né? Então, se eu fiz lá um escondidinho de mandioquinha com lentilha, por exemplo, né? Então escreve escondidinho de mandioquinha com lentilha, produzido hoje, validade 3 meses, né? Então eu vou saber o que se trata aquilo lá. E não vou ter essa coisa de ficar só colocando os alimentos ali, porque às vezes a gente nem sabe direito o que a gente tem no freezer, certo? Outra coisa então, tomar cuidado quando eu vou fazer uma preparação, dependendo do ingrediente que eu tenho nessa preparação, a validade ela fica mais curta. Então, para evitar qualquer tipo de risco de você ter um produto que está lá congelado há 3 meses e você não correr o risco de que talvez ele não está tão bom, que ele enfim, não vai ficando tão legal, você diminui essa validade para menos tempo. Então, 1 mês, por exemplo. Tá? Tô falando isso de modo geral, tá, gente? Então, e na prática funciona, tá? Então, isso, por mais tabelinhas que a gente tenha, tem vários, né? Enfim, assim como tudo, também já teve estudos, já foram feitos testes, enfim, a gente tem tudo isso documentado, muito bem documentado, mas na prática, usando essas médias, assim, funciona. Então, assim, o que a gente não deve congelar, porque o resultado fica péssimo. Sério. Então, tipo, maionese, hortaliças cruas, né, saladas. Claro que a gente congela hoje cubinhos de couves, folhas embrulhadinhas e tal. E tudo bem, até aí também, porque a couve, ela tem uma estrutura mais firme, né? Agora, congelar alface, congelar rúcula, esquece, gente, não rola, não rola. Gelatinas, coisas que tenham gelatinas e agar-agar, né? A gente perde essa estrutura, desmonta. Qualquer coisa que tenha isso, então pudins, alguma coisa assim, manjars, coisas que tenham maisena também, desanda. Não rola. Coisas que tenham clara em neve, né? Soufflé, não rola, não rola. Ovo com casca, né? Então, tipo, não rola também. A gente tem toda essa expansão. Batata, coisas com batata, a gente perde bastante qualidade, porque a batata, ela tem muita água, junta muita água, quando descongela, desmonta tudo também. Os enlatados, então nunca congelar coisas embaladas, enlatadas, nesse sentido. Então tem alguns ingredientes, então, que eu tenho que tomar um pouco de cuidado na hora de, eu vou fazer um escondidinho de batata. Saiba que na hora de descongelar, pode ser
que o resultado não seja tão bom, não fique tão bom assim, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso para a gente ter bom resultado, né? Porque essa técnica, né, se for bem feita, se for feita de uma forma adequada, se for respeitado toda essa técnica né, de fazer esse pré-cozimento e resfriamento adequado e tal, a gente tem, é super válido a gente ter esses tipos de preparações, né, ou em formato de marmitas, ou em formato de alimentos individuais, para a gente poder facilitar a nossa vida, para a gente poder ter refeições equilibradas, saudáveis no nosso dia a dia, certo? É extremamente importante isso, né, de se organizar para a gente poder colocar isso em prática e facilitar a nossa vida. Muito bem, muito obrigada pela presença, muito obrigada por terem vindo. Beijo, tchau, tchau.